Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, melhor dia. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra nessa noite. Estamos chegando agora o fim do ano, né? Mais um Natal temos passado aí. Você que passou com a sua família, longe da sua família. Mas o importante é que você tenha esse espírito, não de natalino, né? Mas um espírito e reconheça a bondade que Cristo deixou quando ele veio a essa terra e um exemplo para a humanidade. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem. E hoje nós estamos com um tema para nós terminarmos esse ano: mente sarada do pecado. Por que esse tema é tão importante para você começar esse novo ano de 2023? Se você tem uma mente de pecador, o sacrifício de Cristo, não por você, mas você chegou a esse conhecimento e você e eu fomos beneficiados com esse sacrifício. Se eu e você começarmos um ano de 2023 tendo uma mente de pecador, o que ele fez na cruz não vai valer de nada para você. Você não vai desfrutar daquilo. Porque hoje o mundo trabalha com o pecado. Mas ele esquece que o pecado, segundo os judeus, era transgressão daquelas 613 preceitos. Então hoje, se eu tenho uma mente de pecador, eu não vivo uma família bem, eu não trabalho bem, eu tenho uma mente cativa pelo pecado. Jesus levou o pecado ou ele levou as maldades? Se ele tivesse levado as maldades na cruz, como nós teríamos maldade hoje? Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro, que o pecado que foi tirado não foi a maldade, foi a transgressão da lei. É aquilo que separava o homem de Deus. Então a maldade hoje não separa o homem de Deus? Não, porque se a nossa maldade separasse o povo de Deus, todo estava separado. O que é maldade, Simão? Maldade é o que nós carregamos na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso descontrole. Não podemos pegar isso como pecado. Isso é uma obra da carne que foi aniquilada na cruz, e hoje Deus olha para você pelo Espírito. Paulo diz: da agora em diante ninguém conhecemos pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, se hoje eu carrego uma mente de pecador, eu vou viver. Por que às vezes muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, eles vivem melhor, mais felizes? Porque eles não têm uma mente de pecador. Eu até os 20 anos, eu não tinha mente de pecador. Eu tinha uma mente livre. Eu não tinha medo de nada. Mas quando eu conheci o Evangelho, eu tinha uma mente de pecador. Mas há uns 3 anos atrás eu fui liberto dessa mente cativa, falta de conhecimento. Então você que está chegando aí, que não conhece as nossas mensagens, hoje é uma mensagem para despertar você, não para você errar, mas para você entender o que era pecado segundo a Bíblia. E hoje, o que é pecado? Hoje não tem pecado. Se tiver pecado, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que ele tirou? Paulo diz que o pecado foi aniquilado apenas com um sacrifício. O sacrifício foi eterno. Ele não fez um sacrifício para acabar com nossos erros. Ele fez um sacrifício para tirar o pecado do mundo, aquilo que condenava o homem diante de Deus. Cristo veio, religou o mundo a Deus, trouxe o juízo em Jerusalém, implantou o seu reino, e nós pregamos aqui o reino eterno estabilizado para sempre. Nada vai mudar, nada vai acontecer. Fim dos tempos era para aquela geração. Sim, mas então o que você espera? Eu espero viver bem, ter saúde, conquistar a minha vida secular, viver, desfrutar dessa vida
não para viver lá na eternidade, porque nós já somos eternos. A Bíblia diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro dele. Até a cruz essa eternidade estava escondida, mas Cristo veio e revelou. Assim que pela vida de Adão entrou o pecado, veio Cristo e tirou, deu vida e vida eterna. Essa vida nossa é uma vida eterna, a vida que você vive aqui na terra? Não, ela é eterna enquanto durar. Depois que você sair dessa atmosfera e você ficar só apenas na atmosfera espiritual, que nós temos atmosfera física e espiritual. Nós vivemos, hoje eu vivo uma vida eterna, mas num corpo que vai descer a sepultura. Mas quando esse corpo for desfeito, eu vou continuar a vida eterna, o Espírito que mora em mim. Então, sem delonga, meus irmãos, nós vamos estar lendo o texto. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Como nós vamos ser justificados hoje? De quê? Justificado dos meus pecados. Pecado não foi tirado na cruz? Hoje eu posso ser justificado de quê? Ou eu posso reconhecer os meus erros e voltar atrás e começar tudo de novo? Porque Paulo tinha motivo para dizer que ele foi justificado por Cristo. Por quê? A justificação, segundo eles, era segundo a lei. Cumprindo a lei, ele era aceito diante de Deus. Agora, Paulo, se procuramos ser justificados diante de Cristo, e se nos acharmos pecadores, eles lá, por acaso Cristo é ministro de pecado? Então eu pergunto para você, Jesus hoje, que é Deus, é o próprio Deus, o reino foi entregue ao Pai. Se Jesus estivesse reinando ainda e não tivesse entregado o reino ao Pai, ele seria ministro de pecado? Por acaso Deus é ministro de pecado hoje? Se ele for ministro de pecado, ele continua sendo o mesmo sacerdote. Ele está derramando sangue, todo dia está perdoando. Mas perdoando o quê? Se todo dia o homem erra. Que sacrifício é esse que não valeu de nada? O sacrifício não foi para tirar os nossos erros. O sacrifício foi para tirar o pecado, aquilo que matava o homem, que impedia o homem de ter acesso a Deus. Cristo é ministro de pecado? Paulo disse que não era. Então, se ele não era ministro de pecado, ele não pode estar perdoando o pecado hoje. Ele perdoou, ele fez a ponte, religou, entregou o reino ao Pai, destruiu todos os seus inimigos, implantou o seu reino, e o reino é para sempre. Se mas então todo mundo está salvo, salvo de quê? A salvação no mundo espiritual foi completa na cruz. Agora, a salvação do juiz ali precisava crer. E hoje eu tenho que crer para quê? Você precisa crer para ser salvo? Em que área? Salvo de quê? Porque diante de Deus, ele já completou a salvação. Agora você precisa ser salvo dos seus atos, dos seus erros, dos seus fracassos, das suas decisões erradas. Isso você e eu precisamos ser salvos. Aí nós se salvamos ali daquela situação. De modo nenhum. Paulo está dizendo, Cristo não é ministro de pecado, de modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que Paulo tinha em mente? Cristo era o fim da lei. O fim da lei era Cristo. Pela lei, nenhum homem seria justificado. O que mostraria pela lei era o fracasso, era o erro. E toda a boca tinha que calar. E Paulo está dizendo, se eu edifico aquilo que eu destruí, constituo o quê? Transgressor. Se Paulo voltasse a dizer que ele tinha pecado, ele estava levantando a lei de novo.
anulando todo o sacrifício de Cristo. Por acaso Jesus é hoje ministro, e ele foi ministro quando ele morreu. Pagou o preço, rascou a dívida e já não era mais ministro de pecado. A mensagem era de reconciliação, porque o pecado já tinha sido perdoado. Então, o que Paulo tinha em mente? Se ele torna a trazer a lei de volta para condenar ele estava o quê? Anulando o sacrifício de Cristo. Vamos voltar aqui. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, que era a lei que Cristo tinha vindo, constituo-me a mim mesmo transgressor. Se Paulo tem a lei como parâmetro para ir a Deus, ele estava constituindo um transgressor da lei. Mas ele está dizendo que Cristo perdoou o pecado e já não era mais ministro do pecado, porque ele tinha tirado o pecado. Versículo 19. Pois eu pela lei morri. Paulo está dizendo na lei. Para a lei, a fim de viver para Deus. Todos aqueles que estavam diante da lei estavam mortos. Agora a lei é tirada, paga o preço e agora eles vivem para Deus, porque Deus já não levava em conta aquela lei mais, tinha sido anulado o preço pago. Então hoje, se eu me constituo pecador, depois que eu nem provei esse pecado lá, que era a transgressão da lei, eu já nasci com a dívida paga, isento de todo o pecado, não isento dos erros, dos meus fracassos, mas isso hoje é considerado obras da carne. Então hoje, se eu tenho a mente de pecador, eu não vivo bem. O sistema religioso hoje, o que dá dinheiro é isso. Vem, pecador, arrepender, Jesus está salvando hoje. Jesus é por acaso ministro de pecado hoje? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse texto aqui serve para nós hoje, ele nos vivificou. Quando é que nós tivemos morto? Paulo está dizendo que eles estavam mortos. Estavam mortos nos seus delitos e pecados, que era a transgressão da lei. Versículo 2. Nos quais outrora, passado, Paulo está dizendo, antes da cruz, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo está trazendo a memória do fracasso antes da cruz. Cristo resgatou eles. E agora aqueles que não crescem nessa palavra, eles se tornavam inimigos de Deus, porque pela lei todos eram inimigos de Deus. Então quem era inimigo de Deus? Aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, o resgate pelo sangue. Eles eram desobedientes, não crendo no sacrifício de Cristo, e eles estavam como inimigo de Deus, porque Deus já tinha reconciliado o mundo. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes, Paulo tinha isso antes da cruz, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. O que Paulo tinha em mente quando ele disse que nós éramos como os inimigos? Porque todos estavam afastados de Deus. Através de Adão, a ira de Deus veio sobre Adão, separou o homem de Deus, o homem viveu sem Deus, buscando a Deus, e agora ele vem e faz esse resgate, e perdoando todos os delitos e pecados, que era a transgressão da lei. Deus não estava levando em conta mais a sua maldade. E o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amou eles dentro daquela condições de pecador, e resgatou eles para o reino de Cristo.
E Ele nos ama hoje muito também. O amor de Deus é incomparável, não tem medida. Então, com muito amor, porque eles estavam na condição de pecador, Cristo veio e resgata eles, tirando eles daquele império das trevas e transportando eles para o reino do seu Filho. Para muitos, Jesus ainda vai reinar, mas Paulo está dizendo que eles foram transportados. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que era delitos e pecado? Segundo a lei, todos aqueles que tinham um parâmetro de justificação diante de Deus pela lei, se tornava transgressor da lei. Mas aqueles que crescem na graça, no Evangelho, esse tinha sido justificado com o sangue derramado na cruz. Versículo 6. E nos ressuscitou. Ué, já teve ressurreição? Será que quando Paulo escreveu, alguém foi ressuscitado no corpo e foi para a glória? Não, meus irmãos. Ressuscitação aqui, ressurreição, é tirado do primeiro Adão e transportado para o mundo de Cristo, para o reino de Cristo. Porque Cristo tinha um reinado, nasceu hoje o rei de Jerusalém, o rei de Judá. Então, ele pega, quem cresce nele, seria transportado juntamente com eles e assentava onde? Nos lugares celestiais. Onde era o lugar celestial? A autoridade de Cristo, não é lá no infinito, não. Com ele. E com ele nos fez assentar onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 6 vai dizer das armaduras do crente para lutar contra a potestade que estão nos lugares celestiais. Então os crentes também estavam no lugar celestial. Já imaginou uma briga no lugar celestial? É espada de leis para todo lado? Não é isso. Lugar celestial, onde estavam os principados e potestades, era a autoridade das religiões. E Cristo ressuscita eles também, aqueles que creram em Cristo, e leva para as mesmas condições dos principados e potestades. Poder. Deu poder para eles. Não era o diabo que estava lá, não. Versículo 7. Para que Cristo fez isso? Versículo 7 vai mostrar para um tempo futuro. Pode ser 100 anos atrás, pode ser 100 anos para frente. É para mostrar as condições que estava aquele mundo antes da cruz. O juízo estava eminente ali, para mostrar para nós hoje, para as gerações que vão vir e vai continuar vindo para sempre. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para com quem? Para conosco. Pela sua bondade para conosco em Cristo. As pessoas lêem hoje a Escritura, e eu também li assim, fazendo anacronismo, entrando no texto, dizendo que Jesus está escrevendo para nós e Paulo está escrevendo para nós. Meus irmãos, ele não estava escrevendo para nós. Esse versículo 7, ele pensava em um futuro, para que as pessoas entendessem a palavra, vissem como estava a situação do mundo antigo e mostrasse a bondade de Deus para com eles. E Deus não tem bondade para conosco? Muito. Porque pensa bem o estado que eles viveram debaixo do pecado, e você já vem diretamente da família de Deus, ainda que você não valoriza isso e nem tem esse conhecimento, mas você já veio da família de Deus. A nossa mente, a nossa carne, ela é falha, é podre. Mas Deus hoje, ele não trata de carne. Deus é Pai dos Espíritos. Quem tem que tratar da carne é eu e você. Pedir força a Ele, andar no bom caminho e ser isento dessas maldades, dominar bem a nossa vida. Igual o salmista diz, colocar um freio na nossa boca para medir as palavras.
Versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando é que nós fomos salvos pela graça? Salvo de quê? Hoje nós podemos ser salvos pela graça? Podemos, de algumas condições. Ou a graça de Deus é um favor, é uma bondade que ninguém merece. Mas nós não fomos salvos diante de Deus para chegar a Deus pela graça, porque a graça era para quem estava debaixo da condenação. Naquela época a graça manifestou salvadora, salvando eles dos seus delitos e pecados. E hoje, Simar, com a graça de Deus manifesta de várias maneiras, no livramento, na proteção, numa bênção. E Deus é a graça, é a bondade dele infinita. Então, a graça que Paulo está dizendo manifestou para eles lá salvadora. Diante de Deus, daquela situação. Hoje a graça de Deus não manifesta salvadora, nos salvando do pecado. Ela pode manifestar, nos abrindo a nossa mente, a nossa visão, para nos salvar dessas condições humanas que nós vivemos e não optamos para andar no caminho correto, que é o amor de Deus para com o próximo. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação não veio das obras, o que o homem fizesse não levava ele à salvação. Então não era pelo mérito humano, era de graça. E quem não cresce, Simar, como seria justificado? Não seria, porque era pela fé. Era a antiga aliança, tirando o povo daquele velho pacto, levando para um pacto melhor no Espírito. Quem não aceitasse a graça estava no velho pacto. Eles morreriam ali negando a Cristo, e no ano 70 Jerusalém foi destruída. Eles morreram sem experimentar o novo de Deus. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Eles foram criados em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo? Não. Criado em Cristo, assim como eles foram criados em Adão, aquela velha natureza. Quando Cristo veio, eles tiveram que ser nascidos de novo, criado em Cristo, criado pela fé. Crendo no sacrifício, eles foram criatura de Cristo. Nós nunca fomos criatura de Cristo, nós fomos criados em Cristo. Porque Cristo tinha um período de reinado. Hoje nós somos filhos de Deus, nós não passamos por esse período de criação por Cristo. Cristo foi uma manifestação de Deus na terra. O Verbo se fez carne. Nós não conhecemos o Verbo hoje, nós não conhecemos a carne, nós conhecemos aquele que é dono de tudo. Nós já viemos depois da cruz, depois do Apocalipse, quando ele diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Quando tudo foi destruído, quando tudo acabou, Deus fez uma nova humanidade. E ele habitaria com o homem e o homem andaria com Deus. É o que acontece hoje. Mas todo homem anda com Deus? Todo homem anda com Deus, mas faz a vontade de Deus ou faz a vontade da sua carne? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamado circuncisão feita pela mão dos homens, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, como Cristo fez a inimizade entre os gentios e os judeus, derrubando a parede de separação. E o que era a parede de separação? Versículo 15. Isto é, a lei dos mandamentos. Então, como essa barreira existiu?
era na lei dos mandamentos. Contido em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. O que separava os gentios dos judeus? A lei dos mandamentos. Uns observavam os mandamentos e outros não, mas aquilo ali todos se tornavam inimigos de Deus. Havia um muro, ele derrubou, tirando aqueles mandamentos, tirando aqueles preceitos, não levando mais em conta, porque o sangue de animal não perdoava pecado nenhum. A Bíblia diz que Deus foi paciente, não levando em conta os seus pecados. Se Deus não levava em conta os seus pecados enquanto tinha uma lei, quanto mais hoje que o pecado foi perdoado, meus irmãos. Parou para analisar? Os nossos erros, nossos fracassos, Deus não vai cobrar. Existe uma lei da semeadura. O que você planta, você pode colher na sua casa. Nem sempre vai colher, mas 90% do que nós fazemos aqui está sujeito a nós pagarmos. Muitos nem pagam porque morrem antes, né? E a dívida fica para trás. Então está aí a palavra. Se você começar um ano de 2023 com a mente de pecador, parece que a herança que Cristo deixou na cruz não valeu de nada. O que Deus estaria esperando então para tirar o pecado do mundo? Acabar. As pessoas dizem que o mundo vai ser uma paz. Quando? Jesus disse que a paz ele deixaria. Não igual o mundo dá. O que mundo que Jesus estava dizendo? Era o mundo de hoje ou era o mundo daquela época? Aquele mundo mau, aquele século mau que foi formado em Adão. Se Paulo tivesse aqui hoje, meus irmãos, a turma matava ele, porque Paulo não pregaria sobre pecado. Ele poderia trazer uma explicação sobre o pecado, o que foi pecado, que ele conhecia bem, mas ele dizia que nós já estamos no reino eterno de Deus. Não tem nada para acontecer a não ser uma mudança na sua mente, uma metanoia, para entender que tudo já se cumpriu, tudo já se fez novo. Agora, se você quiser andar no velho, aí é um problema seu. Hoje o irmão me mandou uma mensagem de Natal e disse que Jesus veio e morreu por nós e vai voltar um dia vitorioso. Então ele foi derrotado? Para eles, para o futurista, Jesus ele vai vir como vencedor, então ele veio como perdedor. Então quando diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, então todo o poder esse que ele tem que ainda vai vir vitorioso. Sabe quando ele vai vir? Nunca. Porque ele disse que ele e o Pai viria. João 17, não me falha a memória, viria e faria morada no homem. Ele não foi, ele não veio e não fez morada no homem. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. As pessoas estão esperando Jesus que nunca vai vir. Mas nunca mesmo. Porque ele não disse que ia vir para a nossa geração. Ele disse que viria em Jerusalém, com juízo sobre aquela geração. Eis que o juiz já está às portas. Que porta é essa? Milhares de portas que ele conseguiu abrir para chegar até hoje. O que Deus está esperando para salvar o mundo, meus irmãos? O Salvador veio, reconciliou o mundo e o povo está esperando ainda um Salvador. O problema não está nas religiões, o problema está no entendimento das pessoas que não conseguem entender os feitos de Cristo na cruz, não conseguem entender que ele veio com juízo em Jerusalém, não conseguem entender que o pecado foi perdoado, eles não conseguem entender que o diabo foi aniquilado, não como espírito, porque como espírito ele nunca existiu, aniquilado, julgado, condenado e o seu reino para sempre. Glórias a Deus que muitas pessoas hoje eles estão aceitando essa mensagem, estão analisando, mas eles têm vergonha do sistema religioso. Mas o dia que você conhecer realmente a verdade, você vai desfrutar desse reino,
não vai ligar para o que as pessoas falam e vai ter dó deles, aqueles que não têm esse conhecimento. E vai morrer de bengala ou sem bengala e nunca vai entender realmente que não existe nada a fazer, a não ser viver esse reino eterno estabilizado. Valeu, meus irmãos, melhor noite para você, um feliz ano novo, vida nova. Entra esse ano de 2023 com a mente livre do pecado, mas não dizendo que não existe maldade. E toma cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pratica, e tente a cada dia melhorar e dominar as suas emoções, que você terá um grande sucesso nesse ano. Melhor noite para você, paz eterna.